dia, meus lindos e minhas lindas, né? Povo da luz, né? Esse é mais um dia que o Senhor nos concedeu para nós sempre estarmos agradecidos, não é verdade? Preste atenção, hein? E eu estou aqui, olha, primeiro eu quero recomendar para vocês, bebam água, entendeu? Bebam água o tempo todo, a água é vida. Entendeu? Água é vida. Bebam água, não esqueçam de beber água. Eu estou aqui fazendo assim, começando a estudar mais, né? Houve bastante estudos e tudo, mas a gente sempre aprende mais alguma coisa. E a gente, por mais que pesquisa, aprenda, a gente nunca sabe nada, entendeu? Então a gente tem que estar sempre, não é sendo expert, mas assim, lembrando para a gente estar compartilhando com os irmãos. Então eu estou aqui estudando sobre dons, né, espirituais, né, porque quando assim darmos descanso aí nessa aula, né, dessas aulas que nós estamos tendo, que é extensa, né, sobre as dispensações, né, então que nós estamos assim já num período bom, né, que já começando a entender, né, a compreender, a ler a Bíblia por causa da divisão dos pactos, né, das leis. E aí estamos aí agora no pacto da lei, da graça e do reino de Deus, assim, começando a entender. Então nós vamos chegar lá, né, na dispensação do reino de Deus, né, aquele reino que Jesus, quando veio, disse que estava próximo, não é verdade? Preste atenção, hein? Então, baseado, né, no apóstolo que foi assim preparado para trazer para o mundo, né, não somente dos judeus, mas dos gentios, né, de nós estrangeiros, para trazer o mundo espiritual, né, foi preparado. Então, assim, quando nós chegarmos, sairmos destas aulas, né, das dispensações, né, que é extensa, nós vamos entrar neste assunto, o reino espiritual, não é verdade? Então, baseado aqui em 1 Coríntios, né, capítulo 12, vocês veem aí nas suas Bíblias, no versículo 1 diz assim, ó, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Presta atenção, hein? Então, nós não vamos ficar ignorantes, né? Porque o propósito do nosso canal Oráculo do Céu, a Graça Revelada, é isso. Nós viemos a entender, né, a hermenêutica, né? Hermenêutica é forma de interpretação, né, da Bíblia, à luz do Espírito Santo, não do achismo, né? Não dos filósofos, não é verdade? Que nós encontramos pela vida, né? Mas a luz do Espírito Santo, não é verdade? É a mesma luz que encontrou Paulo nos encontra e traz para nós os entendimentos do qual é a visão de Deus no mundo. O Verbo se fez carne e habitou no mundo, né? Deus é Espírito, né? Importa que nós adoremos em Espírito e em verdade. Então, é desse jeito, presta atenção, hein? Então, estou aqui, ó, eu tenho algumas Bíblias, umas Bíblias já estão até rasgando, tem muitos anos, né? Mas eu amo a Bíblia, eu amo ler, eu amo as minhas Bíblias, tem umas que eu não tenho mais capa e tudo. Essa aqui é a Bíblia apologética, né? Essa aqui é completa, tem vários estudos, Bíblias de estudo, né? Tem até os livros apócrifos, né? Tem tudo, um montão de coisas que nas outras Bíblias não tem, né? Fala sobre confronto doutrinário, enfim, aqui dá para a gente aprender bastante coisa sobre, tá vendo? Deus, Jesus, Espírito Santo, Bíblia e salvação. A gente tem entendimento sobre variedade de assuntos, fala sobre os concílios, né? Fala aqui sobre Martinho Lutero, né? Aquilo tudo que, as 95 teses, o que foi, o que não foi, né? Entendeu? Os concílios, né? É muito importante a gente saber sobre os concílios e muita coisa mesmo, né? A gente vê, aqui traz vocabulário grego, né? Do hebraico, aramaico, né? Então a gente vai picando aqui, picando ali,
E ela traz o importante, traz todos os credos, né? O que é os credos, irmã? Que antes de a gente ter, a humanidade ter a palavra, né, escrita, né? Foi só através, depois do Martinho Lutero, depois de 1517, depois que veio a existência nas mãos né, do povo que se chama pelo nome de Deus, né, nas mãos. Então, eram os credos que se liam, né? Os lideranças liam os credos, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, enfim. Tinha variedade de credos, não é verdade? Tinha o credo de Niceno, de Niceia, né? O credo dos apóstolos, então variedade de credos, entende? Então, variedade de assunto que a gente pesquisa, a gente estuda para estar compartilhando com os irmãos, né? Por isso que eu peço encarecidamente, né? Não esqueça de dar o like para assim, nos impulsionar, né? Assim, para o YouTube entender, né? Que vocês compreendem e gostam também, né? De estar pesquisando, de estar estudando, crescendo na graça e no conhecimento, não é verdade? Que os nossos estudos, né? Para a gente estar compartilhando, não está sendo em vão, né? A palavra de Deus diz que as obras das suas mãos não será em vão. Então eu creio nisso. Entende? Eu creio nisso que nós vamos estar assim, ó, formando um exército, né, de mulheres maravilhosas e de homens também, né? Crescendo na graça e no conhecimento desta forma, nesse método aqui simples, né? Mas com a direção do Espírito Santo, entendeu? Então aqui, ó, tem esse aqui que é o só Novo Testamento, tenho aqui, entendeu? Esse aqui, ó, nos Passos de Jesus, de livro, tem aqui, ó. Isso aqui, ó, dicionário, que é muito importante. Aqui tem, ó, tem hebraico, aramaico, tudo, e muita coisa que se explica aqui, né? Todo mundo faz, né? Faz estudos, pesquisas, é bom ter. Né? Tem outros dicionários, deixa eu ver. Tinha um outro aqui, tem esse aqui também, que é muito importante, né? Também, ó, esse dicionário aqui, Bíblico Universal, também é muito bom. Né, que esse dicionário aqui é sobre as histórias em si, né? Aquele outro ali é sobre palavras, sobre tudo, né? Mas esse aqui é sobre exatamente as histórias. Então, é um dicionário bíblico que faz as interpretações, né? E aí a gente compara, né? E por isso que é bom ter mais de uma Bíblia, né? Porque você aí vai comparar, para você entender certas coisas, certas frases. Se você tiver uma Bíblia só, é difícil de você entender por aquele raciocínio do editor, né? Mas aí quando você pega a variedade, eu, por exemplo, né? Aqui para mim, eu estou doida para me comprar a Bíblia de Jerusalém, né? Tem a Thompson, tem coisa, mas eu quero comprar de Jerusalém. Muito tempo que às vezes quando eu vou comprar, não encontro. Mas assim, eu gosto muito, eu aprendo muito, né? Com essa minha Bíblia aqui velhinha, que eu não sei direito nem de qual é o autor, mas então, de estudos, mais do que a pentecostal. Eu aprendo mais com essa aqui, que é a primeira Bíblia que eu ganhei, né? E mais do que a pentecostal. Mas agora, esclarecida mesmo, né? Para a gente abrir assim nossa mente, é bom, aqui para mim, aqui nas que eu já tenho, é a Viva, né? É a Viva. Muitos gostam da pentecostal, né? Do Almeida, Ferreira de Almeida, né? Me parece. Então, revista Almeida, revista renovada, parece. Tem variedade de Bíblia. Mas eu gosto, por exemplo, eu aprendo muito quando eu comecei a estudar essa aqui a Bíblia apologética, né? A Bíblia apologética e a Bíblia viva, nossa, assim, abriu um leque, né, de esclarecimentos. Então, eu estou aqui, né, estudando, pesquisando, fazendo esboços, né, assim, para depois a gente fazer uns estudos, esmiuçar estudos como estamos fazendo com a dispensação, né, as leis, e também eu pretendo, assim, se Deus permitir, né, o Espírito Santo permitir, fazer uma live, né, ao vivo, de repente até no início, ou no meio, ou no fim, não importa,
fazer uma live sobre isso, que é muito importante, né? Hoje, na nossa atualidade, nós que estamos na Aliança da Graça, nós temos que entender realmente esse reino espiritual, né? Que nós, na Aliança da Graça, estamos o quê? Na última trombeta, né? Às vezes eu vejo até pessoas assim, às vezes em pregações, ou coisas falando assim, não, que a trombeta vai tocar. Não, a trombeta já há tempos está tocando, né? A última trombeta está tocando, desde 1844, que a última trombeta está tocando. E a última trombeta é esta entendimento, é essa aliança, essa palavra da graça, para que venham compreender como entrar, né, com entendimento, né, no reino espiritual. Entende? Porque muitos não entendem, né? E assim como nas dispensações nós estudamos, nós vemos, né, que o povo está muito lá atrás, né, atado, né, ao pacto da lei, nesse mundo espiritual também, né, estão muito lá atrás, no pacto, não de repente da lei, mas na ignorância, né? Tem um versículo que eu não vou abrir aqui agora, mas que Paulo diz assim, ó, a respeito dos dons espirituais, irmãos, que nós já lemos, né? Eu não quero que seja ignorante, mas ele fala também. Então, como eu li, né, aqui em 1 Coríntios 12, né, acerca de dons espirituais, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Presta atenção, hein? Então, irmãos, estudando, que nós vamos estar vendo, né, sobre a origem do espiritismo, mas uma coisa, e a outra coisa é outra coisa, espiritismo e o mundo espiritual. É isso que nós temos que entender, o reino espiritual, né, o reino que Jesus trouxe para nós, né, com a ressurreição, e trouxe o mundo espiritual, nos deu vida e vida em abundância, não deu vida à carne, deu vida ao espírito. Mas muitos, né, filósofos da antiguidade misturam as coisas, né, o mundo, o reino espiritual com o espiritismo, né, que no pacto da lei, né, nós lemos às vezes lá no livro de Levítico, Deuteronômio, lá em Levítico 19, Levítico 20, né, sobre o espiritismo proibido, assim também como era proibido, né, o adultério, matava-se a pedrada. Então, muitas coisas da lei que Mateus 11, 13 diz que as leis foram até João. Todas as leis daquela época, do tempo dos levíticos, né, de Levi, foram abolidas, né, acabou. Presta atenção, hein? O único que Jesus não revogou, veio cumprir, foi a lei moral. Presta atenção. Então, para a gente estar entendendo e terminando esse vídeo aqui, nesses estudos, aqui no 1 Coríntios 3, diz assim, ó, as dissensões, o que demonstram que é a falta de espiritualidade, né? Quando se mistura uma coisa do reino espiritual com o espiritismo, né? E aí só detona, questiona e fala um montão de coisa, acabam não se entendendo e acaba não avançando, né, nesta ignorância, como lemos, né, a respeito, não quero que vocês sejam ignorantes, então nós temos que estudar para entender, para poder ensinar, para poder compartilhar, entendeu? Presta atenção, hein, porque está escrito a responsabilidade dos que ensinam, né, então principalmente esse mundo espiritual, irmãos, né, a gente só pode falar daquilo que a gente vive. Entende? Presta atenção, hein? Eu, porém, irmãos, não vos pude, Paulo disse, né, falar como espirituais. Como hoje, na Aliança da Graça, é difícil falar do reino espiritual com muitos, né? Porque ainda não compreendem, estão muito ainda terrenos, carnais, né? E sim como a carnais, como a crianças em Cristo, entendeu? Que não compreendem Cristo, vivem Jesus de Nazaré, né? E até matam ele todo mês, anunciam a morte, no caso, né? Todo mês, né? Na Santa Ceia. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda o quê?
não podi suportá-lo, nem ainda agora podes, porque ainda sois o quê? Carnais. Porquanto, presta atenção, hein? Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contenda, não é isso que nós vemos na religiosidade, nos grupos, né? Exatamente, somos amigos aqui, se você está aqui, se você for para lá não é mais amigo, em tudo, né? Não há uma unidade, não é verdade? Há uma divisão, e a divisão não subsiste no reino espiritual, né? Mateus 7:23, apartai-vos de mim, vós que fez maravilhas no meu nome, né? Mas apartai-vos de mim, que vocês só eram religiosos. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Entende? O homem vive louvando a Deus, vive fazendo muita coisa, né? Bastante obras, mas é tudo homem para homem. Falam que é em nome de Deus, mas é homem para homem. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou daqui dessa igreja, eu sou daquela outra igreja, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo o que? Aos homens? Né? Se você é do estatuto tal, se você é da congregação tal, né? Deus é espírito, Deus não tem onde, Jesus quando veio disse que não tinha onde reclinar a cabeça, né? Presta atenção, hein? João 14 disse que na casa de meu pai há muitas moradas, né? E quando na Bíblia, nos Salmos, né? No Antigo Testamento fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, estava falando do templo de Jerusalém, né? Jesus ainda não tinha se revelado, de verdade, mas Atos 17:24, ali 24, 25, diz que ele não habita em casa feita por mãos. E lá em João 5, dali a partir do versículo 39, diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Então preste atenção, hein? Então muitas glórias aqui terrenas é do homem para o homem, né? Que está se fazendo. Se fala em nome de Deus, mas é de homem para homem. Quem é Apolo e quem é Paulo, né? Quem é aí a tua congregação? Quem é a congregação do teu irmão? Servos, por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concede a cada um. Porque Efésios 4:11 diz que foi Deus que separou dons para o quê? Para os membros, né? Se aperfeiçoar, porque o cabeça é um, é Cristo Jesus. O homem que foi lá e pegou aqueles dons e se intitularam, né? Como poderosos, mas é dons. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, veio e vem, né? Ele que nos conduz em triunfo, não é verdade? Estamos estudando aí as dispensações, as alianças, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Olha a responsabilidade aqui dos que ensinam. Segundo a graça de Deus que me foi dada, disse Paulo, lancei o que é o fundamento, o alicerce, como o prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Presta atenção, aqui na Aliança da Graça, ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi o quê? Posto, qual é Jesus Cristo. Entendeu? Não tem nada de Malaquias, Melquisedeque, Abraão, Sansão, etc, etc. Paz seja convosco. Até lá. Beijo. Se inscreva, deixe seu like. Se inscreva.